Ao longo da história em todo o mundo, já surgiram e morreram várias culturas, civilizações, impérios, heróis, lendas, mitos e folclores. Ainda assim, muitas possuem uma coisa em comum. Já tentaram pensar em como seria o início de tudo e prever o fim do mundo. Até mesmo um dos maiores gênios de todos os tempos já teorizou quando a humanidade deve enfrentar o seu fim. O físico e matemático Isaac Newton acreditava que a Bíblia tinha profecias apocalípticas escritas em código na antiguidade e tentou desvendar algumas, chegando a prever o fim dos tempos. Newton se esforçou para decifrar o que ele considerava que eram conhecimentos secretos e codificados. Ele concluiu, portanto, que não deverá acontecer nada até 2060, reafirmando ao mesmo tempo a sua fé nas Escrituras. O mundo poderá acabar mais tarde, mas não vejo razões para acabar antes, disse, sem determinar um ano exato em que isso ocorreria. A partir principalmente da previsão do livro de Daniel, que tal evento deve ocorrer em um tempo, tempos e metade de um tempo, após a corrupção e a arrogância dominarem o mundo, concluiu. A teoria de Newton sobre o fim do mundo pode ser encontrada em seus manuscritos, que hoje pertencem ao acervo da Universidade Hebraica de Jerusalém. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo, que no caminho eu te explico. Nascido no dia 4 de janeiro de 1643, no Reino Unido, Isaac Newton foi um matemático, físico e astrônomo inglês, reconhecido como um dos cientistas mais influentes de todos os tempos. Ele foi o responsável, por exemplo, por fundamentar as famosas 3 leis de Newton e, talvez, o seu maior feito, descobrir e descrever a gravidade. No entanto, Newton não se aventurava apenas nas ciências exatas. Ele também era autor e teólogo. Além disso, fora considerado um cristão devoto, mas pouco ortodoxo, que rejeitava particularmente a doutrina da Trindade. Com uma mente tão curiosa, ele aprofundava-se em diversos assuntos, também no meio religioso. Por exemplo, além da física e da alquimia, um tópico é seu interesse especial pelas profecias apocalípticas que imaginavam o fim do mundo escritas na antiguidade. Pode parecer estranho o interesse simultâneo pela ciência e o misticismo, mas não era incomum encontrar pessoas na época com gostos parecidos. A teologia era a maior ciência da época, e Newton não foi diferente em nutrir uma paixão por ela. Mas isso não anula sua enorme contribuição para a ciência. Até suas profecias sobre o Apocalipse foram desenvolvidas a partir de métodos científicos para compreender os códigos matemáticos que ele acreditava conter na Bíblia cristã. Em uma exposição de 2007 na Universidade Hebraica de Jerusalém com documentos sobre o trabalho e investigações de Newton, existe um manuscrito, em especial, em que ele tenta calcular quando seria o fim do mundo. Para desenvolver a ideia, ele tomou como referência suas crenças pessoais, baseando-se no livro do profeta Daniel no Antigo Testamento. No documento, Newton pontua que o mundo acabaria somente após 2060, sem determinar um ano exato, em que após a corrupção e a arrogância dominarem o mundo. No livro, o fim dos tempos é previsto para um tempo, tempos e metade de um tempo. Ela significa literalmente um ano, 2 anos e metade de um ano, ou seja, 1260 dias.
Na Bíblia, o ano tem 12 meses de 30 dias, num total de 360 dias. Mas para Newton, os dias são na realidade anos, 1260 anos, portanto. A seguir, Newton escolhe a data a partir da qual essa contagem decrescente de 1260 anos deve ser 800 depois de Cristo, ano da coroação de Carlos Magno, em que a supremacia do Papa começou. Mas Newton não se limita apenas a esta simples conta. Acontece que o hermético texto de Daniel sugere outras possíveis contagens para sua profecia apocalíptica. Assim, para além dos 1260 dias já referidos, há também a de 2300 tardes e manhãs, após as quais o santuário será restaurado. Daniel 8:14. E os 1290 dias, desde o tempo em que será abolido o holocausto perpétuo e estabelecida a abominação devastadora. Daniel 12:11. Com esses dados, ele estipulou 3 intervalos de tempo para o Apocalipse acontecer, de 2132 a 2370, de 2060 a 2344 e de 2132 a 2374. Assim, ele pode acontecer entre 2060 e 2374. Newton se aproximou destes estudos com a mesma meticulosidade demonstrada com seu trabalho como cientista, e se aproximou da ciência com fervor religioso que o levou a ser considerado um tipo de profeta.